Qual é a diferença entre sexo e gênero? Você saberia dizer? Bom, esse é um assunto meio complexo, mas se eu fosse resumir, muito resumidamente, eu diria que sexo é um dado biológico, enquanto que gênero é uma construção social. Será que deu para entender? Eu vou utilizar aqui, um pouquinho desse livro, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Vou ler um trechinho dele para ver se a gente consegue entender melhor essa diferença. Logo no comecinho do livro, a Simone se pergunta assim: o que é uma mulher? Tota mulher in útero. Ou melhor, toda mulher teria um útero, diria ela. É uma matriz, então, portanto. Entretanto, certas mulheres, os conhecedores declaram, os conhecedores aqui tem uma certa ironia dela, né? Não são mulheres, embora tenham útero, como as outras. Todo mundo concorda que há fêmeas na espécie humana. Assim como a gente poderia completar que existem também machos. Então a gente começa aqui a delinear o que é esse conceito de sexo. A gente tem quantos sexos na espécie humana? 2, certo? Nós temos os machos e as fêmeas. Ok. Constituem hoje, vai dizer a Simone, como outrora, mais ou menos metade da humanidade. E, contudo, dizem-nos que a feminilidade corre perigo. Então, se sempre existiram fêmeas na espécie humana, como que a feminilidade corre perigo? Se sempre existiram machos na espécie humana, como é que a masculinidade hoje em dia, por exemplo, está sendo questionada? Como que eu posso, por exemplo, falar em masculinidade tóxica ou uma masculinidade saudável se isso fosse um dado da biologia, fosse algo determinado? Quando eu falo um dado da biologia, é algo que a gente não escolhe. A biologia a gente não escolhe, a gente nasce com ela e lida com uma determinação que nos é imposta pelos nossos genes, pela nossa história biológica física, né? Todo ser humano, conclui ela, todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher. Assim como a gente poderia também fazer o raciocínio para os homens, né? Todo ser humano do sexo masculino não é necessariamente um homem. Difícil isso? Não, se a gente conseguir entender essa distinção que a gente estava trabalhando entre sexo e gênero. Se sexo, então, a gente já entendeu que existem dois, né? O masculino e o feminino. E ele é um dado da biologia, algo que nos é imposto pela nossa condição orgânica. Quantos gêneros existem? Se o gênero é uma construção social, existem vários gêneros, né? O gênero existe, então, por exemplo, ser homem ou ser mulher é uma construção social que muda com o tempo, inclusive. Existem vários gêneros porque existem várias maneiras de você se comportar sexualmente numa sociedade. Então, a gente poderia dizer assim que o gênero masculino está modificando, não está? Porque antes se acreditava que o papel do homem era, sei lá, fazer algumas coisas, como, por exemplo, prover a casa, e antes se acreditava que o papel da mulher era cuidar dos filhos, por exemplo. Se hoje esses papéis estão se modificando, é porque se entende que o papel da mulher e o papel do homem são distintos. E se eles mudam, se eles podem mudar, eles não são um dado da biologia, concordam? Um dado da biologia a gente não muda. Agora, uma construção social a gente muda. E a masculinidade e a feminilidade não são dados da natureza. É claro que elas são influenciados pela natureza. Então existem hormônios, né? Existem as genitálias diferenciadas, as características sexuais primárias e secundárias, etc. Então essa construção social, ela não é alheia à natureza, ela não está flutuando no tempo e no espaço, mas ela não se confunde com o dado biológico. Ela é uma construção, portanto, da relação dos seres humanos uns com os outros e da relação de cada ser humano com os seres humanos que vieram antes de nós, com a nossa história, tanto a nossa história cultural, né, a nossa história assim com H maiúsculo, quanto com a nossa história individual.
a história da nossa família, as determinações que nos chegam por meio disso. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou com uma dúvida, coloca aqui embaixo. E se você também achou esse assunto importante, curte, compartilha, me ajuda a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.